sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e conta de um reino que espera por mim. E eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. O sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde for. Eis-me aqui, minha dor sereno. Gratidão ao coral pela harmonização. Então, nós podemos dar continuidade à segunda parte do nosso seminário. Rosileide. Então, vamos lá, gente. Vamos refletir agora sobre perspectiva espiritual e sistêmica. Nós já refletimos sobre a programação reencarnatória, partindo do Missionários da Luz, falamos um pouquinho sobre a importância. E agora nós vamos refletir sobre o papel de cada membro da família e logo depois sobre as influências externas, que já foi levantado pela nossa amiga que estava sentada aqui como uma questão também. Papel de cada membro da família. Eu até mencionei, dentro da programação, está aqui, para fazer uma reflexão em relação à luz da constelação familiar. Eu falei que eu não vou entrar muito nem nesse item, e no outro item que fala sobre abordagem sensível sobre o aborto, porque eu teria que fazer um desdobramento e nós não temos tempo para isso. Então, para não entrar em assunto e ficar analisado de uma forma fragmentada, eu prefiro não entrar. Tá? Numa outra oportunidade a gente entra para refletir. Mas dentro do papel de cada membro da família, se nós formos lá no Missionários da Luz, não, no Os Mensageiros de André Luiz, esse livro aqui,
Os Mensageiros. Quem já leu, é um livro belíssimo, lindo mesmo. Tem história aqui de uma figura muito importante, Dona Isabel, com as 2 filhas dela e um outro menino. Essa narrativa da família de Dona Isabel, ela era uma viúva, ela fundou na casa dela um culto no lar que acontecia e que era uma extensão de nosso lar. Nosso lar usava a casa dela, tamanha seriedade que ela tinha com o culto no lar, responsabilidade, carinho com o culto, usava a casa dela para acolhimento aos espíritos desencarnados, acolhimento, esclarecimento. E aí, o André Luiz vai narrar o cenário, fazendo uma observação sobre aqueles 4 membros da família, Dona Isabel, as 2 meninas, que eram espíritos vinculados a Dona Isabel, ambas residentes de nosso lar. Então, tanto Dona Isabel quanto as 2 meninas eram espíritos afins residentes de nosso lar. O menino é que destoava um pouco, era um espírito com uma característica mais rebelde, mais endurecida, que estava ali sob a tutela da Dona Isabel, exatamente para ela, com a sua doçura, o seu amor, e com a sua firmeza, colocar ele nos eixos, educar aquele espírito endurecido. Então, o cenário que o André Luiz narra é muito interessante. Vamos começar o culto no lar. As menininhas foram todas felizes. O menino foi com aquela cara de... você tem que ir para o culto. E aí, André Luiz narra isso. O que estava envolto, né? O clima, a aura dele, o estado psíquico dele, o estado das meninas, a alegria. Então, pergunto eu, quem que vocês acham que a mãezinha, Dona Isabel, tinha mais facilidade de conviver? Com as 2 filhas, que eram vinculadas a ela, com semelhanças, com ideais superiores, ou com o filho, que era o rebelde da família, que era o do meio? Claro que com o filho. Qual que era a linguagem que ela usava em relação às meninas com o filho? Vocês acham que destoava? O que vocês acham? Eu posso fazer uma pergunta bem delicada? Vocês já pararam para refletir sobre aquele pensamento de que mãe e pai ama tudo igual aos filhos? Vocês já estão assumindo já ou não? Eu já assumi há muito tempo. Já assumiu, né, amiga? Entendi. Esse caso explica, viu? Esse caso de Dona Isabel com os filhos explica. Quando a gente vai parar e refletir também sobre as afinidades, sobre os espíritos afins e os não tão afins também, se explica. Quando eu falo amor, não estou falando o amor ágape, que é o amor do cuidar, do fazer, do agir. Eu estou falando o amor da afeição. O amor que Jesus propõe é o amor ágape. Nesse sentido, tem que ser o amor para todos. Entende o que eu estou querendo dizer? O do fazer. Mas no sentido do afeto, será que é o mesmo afeto que Dona Isabel tinha para com as meninas e tinha para com o menino? Ela tinha muito mais trabalho com ele. Ela, inclusive, a narrativa de André Luiz conta que ela usou de uma firmeza. Daqui a pouco nós vamos entrar na questão dos desafios contemporâneos, das violências física, emocional, moral e negligência. Firmeza não é violência. Nós precisamos aprender a ter firmeza. Eles passavam muita dificuldade financeira, estavam comendo pouco porque as condições dela não davam. E ele queria pegar aquele ambiente que era onde eles faziam culto no lar, alugar para ter dinheiro para se alimentarem melhor. E aí ele faz o embate com ela, querendo convencê-la de que ela deveria alugar. Ela falou: enquanto eu estiver viva, esse lugar vai ser para ser nosso culto, vai ser dedicado a Jesus. E aí ele vira e fala assim: e se eu desobedecer? E aí o texto André Luiz, ele é assim, ele é enfático, porque ela vira e diz: se você desobedecer, você vai ser punido, porque eu não sou mãe de permitir criar ilusões na cabeça de filho. E ela fala com firmeza. André Luiz fala que o modo com que ela lida com ele, a firmeza, era a firmeza necessária para a condição daquele espírito.
Então, firmeza é uma coisa. O amor da ação é uma coisa. Outra coisa é o amor da afeição. Às vezes a gente quer ter afeição pela pessoa que a gente tem dificuldade no lar, a mesma afeição que a gente tem com o outro não vamos ter. Mas o Evangelho pede o amor ágape, o amor da ação, que seja igual com aquele que a gente tem afeição. Então eu acho importante tocar nesse ponto, porque muita gente sente culpa. Ah, mas eu não consigo amar fulano como eu amo Beltrano. Claro que não. À luz da reencarnação, a gente tem uma certa ideia do que pode ser. Agora, Jesus nos convida a fazer todo um movimento, porque se a gente trata os espíritos com diferenças, o que isso significa? Eu cuido e trato com o maior amor um filho, o outro eu ignoro. Ah, porque ele não faz o que eu quero. Mas isso não é amor. O amor não é condicional. O amor real, tá? O amor real. O que é o amor incondicional? Que inclusive eu menciono e explico isso no livro Perdão, o Sacrifício Mais Agradável a Deus. O amor incondicional, o que é? O que vocês consideram que seja o amor incondicional? É amar e depender. Amar sem esperar nada em troca? Sem condição. Alguém falou aí atrás? Repete, por favor. Amar sem condição. O amor incondicional era amar o outro como o outro é, e não como nós gostaríamos que o outro fosse. Isso que é amor incondicional. Não é, ah, não, se ele fizer o que eu quero, eu amo. Se não fizer, aí eu faço cara feia. O amor ágape, não. O amor que propõe Jesus, o amor da ação, não. O filho e a filha que tem mais facilidade, que se encaixa naquela condição da ovelha, né? Lembra do Evangelho que separa os bodes das ovelhas? As cabras das ovelhas? Por quê? O espírito endurecido é quem? É a ovelha? Não, a ovelha se deixa conduzir. O espírito rebelde é o bode. Você tem que ter firmeza. Porém, aí entra uma questão importante que é o que a gente vai trabalhar na questão da negligência. Geralmente, comumente é assim, ah, mas fulano não tem jeito mais. Imagina se a nossa mentora, o nosso mentor dissesse isso em relação a nós. Aí eu já falei com a Rose 1000 vezes, ela não me ouve. Rose não tem jeito mais. Aí pede carta de demissão. Não existe isso, né? O amor, ele é paciente, como diz Paulo. O amor tudo sofre, tudo suporta e tudo espera. Esse é o amor incondicional. Ah, mas como é que eu posso amar um filho que está tendo um comportamento que é ruim para ele? Não é o amar o comportamento, é amar o filho. A gente precisa separar o mal feito do indivíduo. A ação do feito. Entende isso? Uma coisa é o comportamento, outra coisa é a criatura. Fulano, eu te amo. Só que isso aqui não tá bacana. Isso vai ser motivo de sofrimento para você na sua vida. Amor à pessoa. E deixar bem claro, não compactuo com isso. Porque geralmente, o modo com que nós lidamos, a gente acaba afastando as pessoas. Porque a gente estabelece condições. Ah, eu não vou conviver com, não vou te amar mais. Olha o comportamento que você está tendo. Mas que amor é esse? Nós precisamos compreender que todos nós somos alunos diante da vida. E o Evangelho cria um processo, é onde eu queria entrar. Veja bem, existe uma hierarquia familiar. E a gente precisa estudar sobre isso e refletir sobre isso. Pai e mãe são autoridades. Ou os tutores são autoridades. O que significa? Significa que filho não é responsável por educar pai nem mãe. E muito filho acha que tem que cuidar do pai e da mãe, educar pai e mãe, corrigir pai e mãe. Filho é filho. Quem sabe na próxima? Ah, Rosa, mas eu não posso falar nada. Você pode falar no clima da parceria enquanto espírito imortal. No clima da amizade, da fraternidade sincera. Não no sentido de corrigenda. Até mesmo porque é tão desagradável a gente dar conselho que não foi pedido. Então, as autoridades, pai e mãe, honrar o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quem que vocês acham que era a autoridade? Maria de Nazaré ou Jesus? Ponto. Ponto. Último capítulo do Boa Nova. Maria, quando vai desencarnar, Jesus aparece para Maria como um mendigo. Como um
um peregrino. Ele ajoelha nos pés dela. Vocês já pensaram que é um Cristo ajoelhando no pé da sua mãe? Minha mãe, é da vontade do meu Pai que no meu reino tu sejas a rainha dos anjos. Jesus tinha noção de hierarquia. Os meninos de hoje em dia, o que você pensa que você é para falar assim comigo? Não é? Fala grosso, eu sou sua mãe. Porque quando você chegar do outro lado, eles vão te perguntar: o que fizeste do filho que eu te confiei? Ah, mas não está funcionando. Então espera dormir e chama em espírito para conversar. Espera dormir. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, lê e chama em espírito. Fala: agora nós vamos conversar em... Porque a conta chega depois. Tem que agradar não, gente. Pai e mãe é autoridade. Pai e mãe reencarnou para desagradar filho, não é para agradar. Por quê? Só um segundinho. Porque na vida a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que a gente precisa fazer. A gente não faz o que a gente quer. Vocês fazem só o que vocês querem? 90% do que eu faço não é porque eu quero, não. A gente faz o que é preciso fazer. Só que aquele espírito não sabe disso. Quem que precisa conscientizar esse espírito que a gente faz o que a gente precisa fazer e não o que a gente quer? Os pais. E aí o povo quer agradar, gente. Agradar. A gente tem que parar com isso de querer agradar gregos e troianos. Basta a consciência tranquila do dever cumprido. Ah, mas minha irmã não gosta de mim. E daí? Você está cumprindo com o seu dever? Você está fazendo para ela o que você precisa fazer? Não é agradar o outro, é fazer o que tem que ser feito. É o pai fazer, a mãe, tutor responsável, fazer com o espírito que está ali, se assumiu responsabilidade, o que precisa ser feito. O que é preciso ser feito? Conscientizar aquele espírito. Pelas vias da violência? Não, porque a gente viu lá atrás que não funcionou. Como que era a linguagem de antigamente? Só olhava porque tinha a vara da infância e juventude que ficava atrás assim do negócio. Não, ele aqui ó, pai e mãe era especialista na chinelada, era ou não era? Ó, gente, fazia curva o havaiana assim ó, ia direitinho. Por isso que só olhava, porque a gente sabia se fizesse o que não podia ser feito. Olhou 2 vezes, o menino não parou. Nossa Senhora. Pronto, acabou. Couro comia. Resolveu? Pergunto eu. Tanto de bobagem que a gente não fez, sim ou não? Lá em casa resolveu. Resolveu? Mas não fale isso alto não, na minha também, mas não fale isso alto não. A gente não pode falar. Olha, eu tive a mãe que eu mereci, que eu precisava. Pensa no espírito rebelde que sou eu. A minha mãe, gente, é o tipo um Gregório reencarnado. Se eu falar, não sabe o que é, não é espírita, ela não vai saber. Mas pensa no indivíduo duro. É minha mãe. Cada filho tem a mãe e o pai que merece. Cada mãe tem o filho e o pai e o filho e a filha que merece. Guarda isso, tá? Em sã consciência a gente parava a pensar, eu precisava de uma mãezinha desse jeito. Mas veja bem, a gente não pode alimentar uma visão de que a violência resolve, porque não é a violência. Isso é visão de lá de trás da tortura, do inferno, da punição, da morte. A vida tem que ser um processo de conscientização e não de tortura. A verdadeira educação não tem nem recompensa e nem punição. Olha para a casa que eu estou dando para vocês. Para pensar na educação de vocês. Tira a recompensa. Agora tira a punição. Nossa, sobrou o quê? A inteligência. Se vira. Seja criativo na educação, porque a verdadeira educação não tem nem punição e nem recompensa. Eu fui evangelizadora infantil durante 8 anos na casa de Glacos, casa que eu fiquei durante 15 anos. Sabe como que as crianças chegavam na evangelização infantil? Eu falava, gente, vocês estão felizes hoje? De novo na evangelização. Eles falavam assim, a gente só veio por causa do cachorro quente do Damião.
As mães e os pais diziam assim: se for na evangelização, vai ter cachorro quente. Jesus era o menos importante. O cachorro quente do Damião era o mais importante. Até hoje é. Inclusive para nós tarefeiros. Depois a gente já sai de lá e já come um cachorro quente do Damião. Vocês estão entendendo? A educação, isso é pestalose. Isso é Jesus de Nazaré. Tira a recompensa. Se você for bonitinho, a vida é assim? Não. Há males que vêm para mais males ainda. Já ouviram isso? Às vezes você sendo correto, honesto, você fica esperando a resposta da vida. Cadê a resposta? O que vai mandar? A sua? Por isso que a gente não pode viciar esses espíritos a tudo ter recompensa. Porque na hora que a pessoa ganhar um não vai dar conta. Não consegue ser frustrado. Não consegue ter uma negativa. Não consegue. Então tem que ensinar pelas vias da consciência, da inteligência, do diálogo e da firmeza. Firmeza não é violência. Estou me fazendo entender? Firmeza não é violência. Desculpa te fazer esperar, viu? É que meu tempo está curtinho. Quando a Rose falou de chamar o filho e espírito, todo mundo entendeu o que ela falou? Espera dormir. Sabe? É isso aí. De madrugada. Isso. Fala, agora nós vamos conversar aqui, ó. Lê o Evangelho segundo o Espiritismo e falar o que Jesus está ensinando para nós aqui, ó. Para nós. Gente, desdobramento do sono. Vocês acham que a gente desdobra, a gente vai para onde? Para casa da vizinha? Não, gente. Às vezes nem do quarto sai, dependendo do... Conversa em espírito. Tá difícil de conversar de encarnado para encarnado, porque acha que tá fazendo sermão, tá isso, tá aquilo. Fala 1000 vezes se for necessário. Agora, começou a complicar, marca uma reunião no mundo espiritual. Seu mentor, sua mentora, o mentor do fulaninho, da beltraninha, e um fulano fala: ó, vamos organizar isso aqui, chame espírito e bate um papo reto. Isso vale para o casal? Vale, claro. Fala que vão rememorar o compromisso aqui. É porque a gente é espírita e esquece às vezes os recursos. Onde que a gente aprende isso? Missionários da Luz Reencarnação de Segismundo. A gente aprende isso no Missionários da Luz Reencarnação de Segismundo. Quando o Segismundo estava se aproximando do lar, que aconteceu o processo de concepção, várias relações sexuais que tinha Adelino com Raquel. Lembrando que Segismundo tinha sido, não era amante, ele tinha roubado a Raquel do Adelino. O Segismundo matou o Adelino. Nossa, que treta. Vocês entenderam o que eu falei aqui? Então, o Segismundo era o que matou o Adelino no passado e ficou com a Raquel. Segismundo seria filho de Raquel e Adelino. Só que antes de acontecer a concepção física, existe um elemento chamado a concepção psíquica, que foi o que aconteceu com o anjo Gabriel aparecendo para Maria e perguntando: Maria, bem-aventurada, você quer dar à luz aquele que será a luz do mundo? Ela respondeu: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim diante da tua vontade. Antes da fecundação, biologicamente falando, existe a fecundação, que é a aceitação do coração. Chama fecundação psíquica, que é quando o espírito que vai reencarnar começa a se aproximar do lar, a se aproximar do casal, para criar ressonância, sintonia, para facilitar o processo de concepção. E aí o que acontecia? Todas as vezes que ele tinha relação com a Raquel, o ódio dele, porque ele estava sentindo como se um inimigo do passado quisesse apunhalá-lo pelas costas. Não era o mesmo voltando? O que ele fazia nele inconscientemente? Matava o poder criativo do próprio espermatozoide, ele matava. Aí não conseguia fecundar. E ele foi mudando, alterando o humor. Ele era um marido super amoroso, gentil com o menininho dele e tudo. O Alexandre teve que inspirar o menininho a pedir o pai para fazer uma prece com ele e dormir com ele, para criar uma ambientação para ele dormir melhor, para desdobrar, ele chamar o Adelino e falar: agora nós vamos conversar. Lembra do planejamento que você fez?
Foi exatamente isso que o Alexandre fez. Porque se o Adelino não quebrasse aquela cristalização de ódio que ele estava em relação a algo que ele nem sabia o que é, mas que ele sentia uma ameaça, se não fosse isso, ele não ia conseguir. E isso vale para muita coisa. Nós poderíamos refletir aqui dentro de muitos aspectos, tá, gente? Dentro de muitos aspectos mesmo, que eu não vou nem entrar, mas isso dá pano para manga. Dentro daquele processo que a gente já comentou, reencarnação não é uma coisa simples não, igual muita gente pensa que é. E aí eles tiveram um bate-papo lá no mundo espiritual, e o Alexandre sensibilizou o Adelino a tal ponto dele ver o Segismundo como irmão. Abraçar ele e falar, eu aceito. Mas foi uma luta. Por quê? Porque o magnetismo não mente. Entende isso? Ele sentia o magnetismo do algoz. Então, em espírito, a gente tem uma concepção diferente. Em espírito, a gente não está obliterado pela matéria densa. Por isso que vale, paizinho, mãezinha, tá na luta lá com o filho, chama em espírito. Ou se prepara em espírito para dormir, para desdobrar e para ter a conversa de espírito para espírito. Não sermão, gente, porque o que o Evangelho ensina não é para eles, é para nós. É para nós e para eles. Entende isso que eu estou falando? Tem gente que quando vai educar, fala, porque tem que fazer você. Não é você, não, gente, é nós. Nós precisamos ser honestos. Nós precisamos ser responsáveis. A gente peca às vezes nisso, no modo de colocar. Daí eu considero a questão do acolhimento fraternal, da linguagem, de pensar no como fala, de pensar no cuidado afetivo, da escuta, de considerar o outro. A gente precisa investir nisso, porque a gente já tem condições hoje em dia de viver melhor, de pensar bem antes de falar. Será que essa minha colocação, como é que vai chegar isso no outro? Vai humilhar o outro? Vai ofender o outro? Sabe uma coisa que destrói, às vezes, um adolescente, uma criança? Comparação entre irmãos. Comparação entre irmãos destrói. Tá vendo, fulano? Olha pra você ver seu irmão, você tinha que ser igual ao seu irmão. Olha pra você ver, só tira nota boa. Primeiro que você planta uma questão da competitividade ali, que isso vai perturbar a pessoa pro resto da vida. Ela sempre vai olhar o outro como um adversário. E porque são dois espíritos diferentes, gente, com duas questões diferentes. E que não pode fazer isso. Agora, a gente sabe disso? Não sabe. Por quê? Porque não tem uma escola preparatória para ser gente, para conversar com gente, para amar o parente. Não tem. A gente precisa ir aos pouquinhos refletindo. Respondi? Tranquilo? Entenderam ali? Leia lá de novo lá o Reencarnação de Segismundo, viu, gente? Que vale a pena. E aí vem aquela questão. Influência externa. Tem tantos, né, gente? Tem tantas influências externas. Sim ou não? Tem. Aí vem uma questão que é a seguinte. Lembra aquela conversa que nós estávamos tendo antes do intervalo sobre o processo que nós precisamos? Processo de conscientização que a gente precisa de trazer o Evangelho dentro de um viés prático da vida? A gente faz culto no lar. Culto no lar pode ser um recurso de educação para o espírito? O culto no lar é. Geralmente eu pergunto assim, gente, por que vocês fazem culto no lar? Para quê? Aí o pessoal, para harmonizar o lar, para afastar os espíritos perversos. Gente, o culto no lar é a evangelização dos membros da família, de quem faz. A vibração muda como consequência da mudança de postura e um processo de conscientização do indivíduo. Não é o contrário. Não é mudar a vibração e muda o indivíduo, não, porque a vibração ela é uma projeção nossa. Entende isso? Então, culto no lar é um processo de evangelização. Aí tem gente que faz o culto assim: amai os vossos inimigos. Tá vendo, Cristina? Eu falei com você. Tem que amar o inimigo. Aquela pessoa lá do seu trabalho que você está nesse ranço. Como se o Evangelho aí usa Jesus para criar um processo de afastamento. Afasta em nome de Jesus. Aponta o dedo em nome de Jesus.
diminui em nome de Jesus. Culto não é para isso, tem que saber fazer culto. Já que você me falou de mim, né? Entra na fila da paciência, fala comigo, entra na fila da paciência, que não tem nenhum. Por exemplo, por que a gente afasta? Então, tipo assim, aquele familiar está dando trabalho, né? Tá nos testando, e como você disse, a causa somos nós mesmos, mas por que nós temos esse comportamento? Mais fácil largar ele de lado. A gente não quer trabalho não, amiga. Não quer trabalho não. E outra, isso fala muito mais de nós. Se o outro nos incomoda, isso diz muito mais sobre nós. E a gente não quer. A gente não quer olhar para o outro como espelho. Entendeu? Por exemplo, dentro do processo da função de cada família, tinha a Dona Isabel, não tinha viúva, a senhora, tinha as duas meninas e o menino. A autoridade era a Dona Isabel. Qual que era a função de cada um dos 3 irmãos? Colaborar no aperfeiçoamento e na melhoria do outro. Como é que a gente faz isso? Ah, mas o fulano tem que me ajudar. Não, você não está entendendo. O fulano é como ele é. Você que aprende com ele. A gente acha que é o contrário. Fulano tem que me ajudar. Não. Você precisa usar o modo com que o outro é, o modo com que o outro lê a vida, entende a vida, lida com a vida, para o seu processo de aperfeiçoamento. Só um segundinho, por favor. Anota uma referência. Livro Boa Nova. Capítulo que trata sobre a história de Joana de Cusa. Aí você nunca leu Boa Nova e nunca leu a história de Joana de Cusa e está com um conflito com o parente. Aí existe você antes de ler o capítulo e existe você depois que você leu. Por quê? Joana de Cusa era cristã, discípula do Evangelho. Ela vira para ele e fala: olha, o meu marido não é cristão, é um indivíduo político, ama o poder político, não comunga com a minha crença cristã. Qual que era a ideia dela? Ele está empatando a minha vida. Eu vou abrir mão do casamento, do relacionamento e vou seguir Jesus. Olha que nobre. Tipo Gandhi, né? Virou celibatário com 3 esposas. Aí eu criticando Gandhi às 17h20. Por que vocês estão me fazendo entender? Você vira celibatário com 3 esposas. Ela falou: está empatando a minha vida espiritual. Vou largar ele para seguir Jesus. Vira Jesus e fala assim: Joana, gente, o diálogo é de alto nível de maturidade espiritual. Porque, coitada, ela entrou de um jeito e saiu de outro. Na concepção dela, ela estava arrasando. Tipo assim, conhecia o Evangelho, né? Ele fala, a primeira coisa que ele fala: Joana, ao invés de você largá-lo para me seguir, você deve me servir no lar. Nossa, aí é demais, não é não? Ah, não, Senhor, é mais fácil largar ele para te seguir. Eu falei: não. É você voltar para lá, é me servir no lar. Mas eu sou cristã, eu abracei. Cristã não usa esse termo, não tinha esse termo, né? Fala do Evangelho, eu abracei o Evangelho. E ele vira para ela e fala: pois é, quem está em melhores condições de ajudar, você ou ele? Quem tem mais capacidade de compreender? Você que conhece o Evangelho ou ele que não conhece? Então, qual que é a função de cada membro da família? Aí vem o salvacionismo cristão. Vamos salvar o outro. Se você salvar você, já está excelente. E está muito. Porque nós não estamos dando conta de salvar nem a gente, é só ler os mensageiros. Os espíritos não chegam muito como completistas no mundo espiritual. Leia o livro para ver como que os espíritas chegam lá. A responsabilidade primeira de conscientização e transformação é nossa.
Não tem como mudar o outro, porque o outro tem vontade própria. Só que a gente fica insistindo e querendo mudar o outro a todo custo. Que transferência é essa, gente? Vira Dimas para Jesus na cruz, Dimas não, gestas e pergunta: mas você não é o Salvador? Salva-te a ti mesmo. Que inclusive é meu próximo livro que vai ser lançado. É essa frase: você não é o Salvador? Salva-te a ti mesmo. Tem espírita que quer salvar a humanidade. Por quê? Porque é mais fácil achar que tem que mudar a função de cada membro da família, é você aprender com o outro como o outro é. É você que vai, lembra da pedra no rio que vai tretando uma na outra? E vai se lapidando? Aquilo ali. Essa ilusão de querer mudar o comportamento do mas eu estou nessa família porque fulano precisa de mim. Eu conto, vocês contam. Vai tratar isso na análise, gente. Pelo amor de Deus. Para ganhar a reencarnação, porque senão fica uma reencarnação inteira botando culpa no pai, botando culpa na mãe. Quem fez isso foi Adão. Lá na infância da humanidade. Não, senhor, foi a mulher que o senhor me deu como companheira que me deu fruto e eu comi. Isso é transferência de responsabilidade. Não, eu fiz porque eu quis fazer. E eu vou pagar o preço pelo que eu fiz. Isso é maturidade. Eu estou sofrendo não é porque fulano é assim, Beltrano é assim, não. Estou sofrendo porque isso está me afetando. Isso está me afetando tem a ver comigo. Não tem a ver com o outro. Ponto. E vou tratar isso na análise. E haja SUS, né? E CRAS. CAPS também. CAPS. Haja. E dá-lhe acolhimento fraterno. E tratamento espiritual. E água magnetizada. E paz. Entenderam? Agora, tem que assumir responsabilidade. Então, dentro desse processo, aí vem a questão. E nós vamos fazer o quê? Vamos aproveitar as experiências que a gente tem dentro de um processo que é qualitativo de tempo, porque não é quantitativo. Que é uma coisa que complica também e que prejudica a saúde emocional de muita gente, achar que tem que viver dentro da casa de parente. Aí fica todo mundo igual aquelas brigas de galo. Gente, afastamento terapêutico. Você fica 2 semanas, você vê, depois você volta numa paciência. Você fala, que saudade. É claro, afastamento terapêutico. Se você está enfiada dentro da casa da pessoa 24 horas, todo dia, não está funcionando, repensa. Repensa. Não é para abandonar, é para ser estratégico na relação, porque não é quantitativo, é qualitativo. Porque o menino vai querer mexer no telefone, você também. Uma pessoa vai querer ver um filme, o outro vai querer ver outra série. Que antigamente só tinha uma TV, não era? Lembra, dava quase morte também. Não dava? Não, era só um canal. Funcionava só um canal. Tinha opção, né, amiga? Por isso que não dava. Hoje em dia, um menino quer assistir um negócio, outro quer assistir outro, e fulano quer futebol, outro a série Grey's Anatomy. Quem já assistiu Grey's Anatomy? Aí eu tô, pela 5ª vez eu tô assistindo. Não tem mais nada pra fazer na vida, né? Então, veja bem. Então todo mundo agora tem que fazer tudo junto. É tempo de qualidade. Vocês conhecem tempo de qualidade? Tempo de qualidade tava lá, a menininha chegou da escola, né? Empolgadíssima, que aprendeu coisa nova, participou e fez teatrinho e isso e aquilo, e querendo contar lá pro pai, né? E o pai mexe numa coisa e mexe em outra, e caixa de ferramenta e tudo, e a criancinha, a menininha doida para contar, e aí ela vira e fala, pai, me ouve, pai. Ele falou, tô te ouvindo, minha filha. Ela vira e diz, me ouve com os olhos. Me ouve com os olhos, pai. O que ela queria? Tempo de qualidade. Não é 24 horas por dia, porque a gente não tem nem 24 horas por dia, nem pra gente, não é? Mas é o tempo que você tem, é totalidade. Separa tudo e foca a atenção o quê? Na relação. É escutativa. É ouvir o que o outro está dizendo. É demonstração de interesse pelo universo do outro, pelo que pensa, pelo que sente. Geralmente fala de tudo. Você viu o novo álbum da Anitta? Nossa, macumba pura. Você viu fulano engordou? Nossa, fulano emagreceu. Nossa, você viu que fulano separou de novo? Não é assim, família? Ninguém fala do próprio sentimento, né? Das angústias.
das perdas, ninguém fala. Vamos falar de coisas, por quê? Porque enquanto fala de coisa, não fala de sentimento, a gente não fica incomodado, também não resolve as questões e finge que está convivendo, e não está. E não está convivendo. É tempo de qualidade. Alguém tem que propor. Tipo assim, gente, não, vamos fazer uma coisa diferente dessa vez? Propõe um chá da tarde com as irmãs, com os irmãos. Volto a repetir, de início todo mundo assusta, não assusta? Por quê? Porque é o novo. Vocês queriam comentar? Quer comentar? Eu falar que a gente ensinar para não falar das nossas conquistas, para não gerar inveja. Exatamente. Eu vou falar dos meus sentimentos. Não. Ou eu estou reclamando, ou eu estou sendo esnobe. Exatamente. É exatamente isso. Está vendo a cultura que a gente tem que mudar? Por quê? Até mesmo porque não é comum. Eu acho que é tão delicado isso, mas eu vou ter que falar também. Tem que falar uns negócios, né? Chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Pergunto eu para vocês. Vocês possuem, de fato, amigos sinceros que vibram com a conquista de vocês? Lembra no início que você falou da questão de inveja? Quando eu ouvi uma pessoa falar assim, inveja boa, eu falei, não existe inveja. Não. Existe inveja e admiração. Então, a inveja é não querer que o outro tenha o que ele tem. A inveja é perversa. Porque a pessoa, o indivíduo pode ser rico e ter inveja do pobre. Por quê? Porque o outro que é pobre às vezes está mais feliz do que ele. Ele não quer que o outro tenha o que ele tem. A inveja é terrível. E a gente vive uma cultura tão assim, que é isso que nosso amigo colocou. Às vezes não pode nem falar. Por quê? Porque falou uma conquista lá, tá vendo? Está querendo se autopromover. Não, ele está compartilhando uma coisa que é uma conquista, que todo mundo deveria vibrar, inclusive, né? Deveria vibrar. Como é que a gente muda a sociedade? Gente, a gente tem que fazer algum movimento. A começar por criar redes de apoio, de amizade sincera, de convívio honesto, responsável, afeto mesmo. Eu não sei vocês, mas eu faço de vez em quando umas enquetes e as pessoas têm reclamado muito disso. Falta de amigo verdadeiro. A pessoa, você abre o coração para ela, conta. Não vou nem falar família, não. Porque a pessoa ouve aquilo e depois usa aquilo contra você. Lembra da fala da Elis Regina? É melhor andar sozinho do que ter testemunha de acusação. É melhor andar sozinho do que ter testemunha de acusação. A gente estava hoje no evento da AMB, lá na Sociedade Espírita Allan Kardec, instituição que eu faço parte, e conversamos sobre isso. Quantas pessoas nos procuram lá para fazer acolhimento fraterno? E são tarefeiras e tarefeiros de instituição espírita, que saem das suas casas para fazer acolhimento fraterno em outra. Por quê? Alguma coisa está errada aí. Se a gente não tem um vínculo, uma relação afetiva, cuidadosa com os nossos, como é que nós vamos acolher os que estão de fora, estão vindo de fora? Se a gente não converter a casa espírita numa família real, então a gente está falhando nisso. Essa cultura só muda partindo de nós. Então não dá, porque, nossa, eu falei, comentei uma coisa que eu estou super feliz, o outro está achando que eu estou sendo exibicionista. Ok, então aquela pessoa você não pode contar. Porque a gente tem que saber também conversar e sondar da pessoa que ela dá conta e o que ela não dá conta. E isso em família e fora da família, né, gente? Então, a questão, tranquila até aqui, a questão do tempo de qualidade, não é quantitativo, estar o tempo todo com a pessoa, em cima da pessoa, até mesmo porque a gente não tem tempo para isso, né? Tem tarefa, tem trabalho, tem estudo, tem isso, tem aquilo, tem compromissos. Porém, e aí eu vou compartilhar uma coisa que é existencial. Gente, o que existe de mais importante na vida? Vamos guardar isso. O que existe de mais importante na vida são os afetos. É o verdadeiro valor, é o real valor, o afeto. Afeto que eu digo boas relações. Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam? Sim.
Ah, mas eu conquistei tal coisa. Você quer contar para alguém. E alguém que você ama. Tudo está em volta do afeto, da amizade, do amor, da boa relação. Então, por isso que não é estar. O pessoal fala assim, ah, mas não tem quase amigo, não tem um tempo. É uma conquista também. É uma questão de prioridade. Tempo é a gente que faz, é a gente que administra. Conheço pessoas que moram distante, que se reúnem virtualmente. Toma chá, faz encontro virtualmente. Então, pode ser criativo. Ah, vamos brincar com as crianças, vamos fazer um evangelho no lar diferente hoje. Vai os adultos tudo pro chão. Vai fazer quebra-cabeça, vai colorir com a criança. Vamos entender que isso é evangelho. É sair da formatação ali e ir para o lúdico. E ir para o universo da criança. É muito importante isso. Alguém quer colocar alguma coisa? Ou perguntar? Aí vem a questão. Esse aqui eu não vou nem adultizar. Olha o que o povo coloca. Adultização de crianças, das crianças. Chamar o Felca para falar, né? Fala melhor do que eu. Não precisa nem falar, né? Mudança de comportamentos e valores. A gente cai no mesmo item lá, que é a questão da evangelização infantil, da conscientização do espírito, da formação do espírito imortal, tá? Não existe outro caminho que não seja por esse viés. Agora, vai depender da maturidade ou imaturidade dos responsáveis, gente. Porque se a pessoa acha que não tem problema nenhum, tem pai, tem mãe que usa criança, inclusive, para ir para a rede, para ir para a mídia, usa a criança para ir para a rede, ir para a mídia, para ganhar dinheiro em cima disso. Então, é um processo de conscientização coletiva. Aquilo que é do universo da criança, aquilo que não é do universo da criança. Criança, gente, é criança. Criança precisa estudar e brincar. Brincar e estudar, na verdade, nessa ordem, né? Brincar e estudar. Aprender. Mas a criança, ela tem que ter aquela coisa criança. Sabe uma coisa muito perversa? Que a gente precisa se atentar muito para isso, que tem adoecido muitas crianças, é colocar fardos pesados, problemas de adulto nas costas das crianças. Assunto de adulto é de adulto, não tem que ser na frente da criança, porque a criança ela ouve e ela entende. E isso vai gerar nela um peso e uma ansiedade que ela não tem aparato emocional para sustentar e ela não pode fazer nada. Gera ansiedade, briga, a criança vai associar amor à violência, amor a grito, amor à agressão e por aí vai. Então, daí é entender que a criança, ela não, o serzinho não nasce com um aparato emocional. Ele vai construindo ao longo do tempo. Nós somos responsáveis por essa estruturação psicológica da criança. Conversar coisas que são pesadas à frente de criança, isso é adoecer a criança. Por quê? Porque se a gente, às vezes, não consegue suportar a carga de desafios e problemas do cotidiano, imagina a criança que não pode fazer nada. E ela vai ver como uma coisa pessoal. Ela fica triste com o adulto que está triste. Então, tem que saber filtrar, saber com o que conversa, o que deixa a criança ter acesso. Está lá a família assistindo Tropa de Elite, com a criança do lado. Estão me fazendo entender? Está lá o Balanço Geral Cidade Alerta. E a criança está ali, tendo acesso a tudo quanto é informação que nem um adulto deveria estar assistindo. Tamanho peso daquilo é contaminação psíquica e magnética que é aquilo. E a criança está ali. Isso é violência também, tá, gente? Violência não é só quando você pega e dá uma chinelada na criança, não. Oi? Os vícios. Os vícios de um modo geral. De um modo geral. Tá? Para a gente não pensar que é só cigarro, é bebida. Vícios de um modo geral. O que isso significa? É fofoca, maledicência. É falar nas costas dos outros, né? Tudo, vício de um modo geral. E aí entra, eu estou correndo quase no nosso tempo, tá? O tempo está terminando aqui. Aí entra a questão da negligência. A questão da negligência, tanto da infância quanto adolescência, o que a gente poderia refletir sobre expressões de negligência?
A pessoa fala, mas eu tô aqui, eu tô presente, eu tô atento, eu tô aqui, tô isso, tô aquilo. Mas às vezes a gente não adentra no universo daquele ser. O corpo tá ali, mas não há conexão. Se perguntar o que a criança ou adolescente gosta, os responsáveis não sabem. Se perguntar o que fez, o que deixou de fazer na escola, dependendo do nível da relação, a criança ou adolescente nem conta. O processo de afinidade entre os seres tem que começar desde pequenininho. Quando a gente fala de negligência, não é só aquela questão assim, vamos deixar de lado ali, você só alimenta, faz as coisas na hora certa. Não. Existe um processo que ele é perverso, que é o silenciamento. Quando está o adulto conversando lá, a criança vai comentar alguma coisa, olha, cala a boca. Quem já viveu isso? Isso é conversa de adulto. Então, por que a criança está perto, então? Isso é conversa de adulto. Se a criança não pode ser inserida no processo, então tem que ter um elemento à parte. Porque cada vez que a gente vira para esse ser, e dentro desse processo castrador de que você não pode falar, você não pode se expressar, você não tem direito de colocar a sua visão, essa criança ela vai internalizando isso. O que a gente vê demais, mas é muito, muito, muito. Você fala assim, não, mas fulano é introvertido, né? Não, ele não é introvertido, não. Ele foi castrado. Ele foi silenciado. Teve um apagamento da personalidade. Você perguntar para aquele indivíduo o que ele gosta, ele nem sabe o que ele gosta. Porque quando ele estava no momento da euforia, as crianças não são assim? A criança quer contar, ela quer... Não teve ninguém que a criança pôde compartilhar e o tempo todo silenciado. Então, quando a gente fala da questão da negligência, quando a gente vai falar sobre a questão da relação, um campo prejudicial dentro... Vocês estão com o roteiro aí? Dentro desse contexto aqui de violência física, emocional, psicológica, moral, não é aquilo que é óbvio, não. Vai para além do óbvio também, tá, gente? Perguntar para a criança, tem gente que fala assim, mas você tem que aprender violino, mas a criança quer aprender uma percussão. Ela gosta de percussão, não quer violino. Entende? A questão da vocação, por exemplo, o Livro dos Espíritos fala sobre isso. A vocação é um componente sagrado da individualidade. Tem pai, tem mãe que quer fazer planejamento até quantos filhos o filho vai ter. Vai seguir tal profissão, o nome vai ser isso, vai ser aquilo, faz um planejamento de uma vida que não é dele. E em nenhum momento pergunta para o indivíduo. Eu conheci um menino, eu achei tão fantástico, 2 meninos que eu achei assim fantástico. O primeiro deles, ele tinha umas pastinhas assim. Aí um dia que eu ouvi, eu falei, o que é isso aí? Aí ele falou, isso aqui é a minha coleção. Eu falei, de quê? Sabe o que ele fazia? Os pais levavam ele tipo em parque. Enquanto os meninos estavam brincando, ele saía catando folha de tudo. Catava as folhas, aí ia lá, olhava nas plaquinhas. Ele colocava o nome da planta, o nome científico da planta. Um gênio. Ele estudava um negócio. Estou me fazendo entender? Tem uma vocação ali, gente. O Espírito está demonstrando o que é valor para ele. Mas tem que ter percepção, tá, família? Por isso que tem que ter um olhar. Por isso que, Pai, me ouça com os olhos. Para tudo e me dá atenção. Ouça o que eu estou falando, entende? Aí fala assim, mas é música, mas música não dá dinheiro, né? Viu, gente? Vocês aí. Tamo junto, nós somos artistas. Os artistas é todos passa fome. Tamo junto. Não é? Se minha mãe fosse contra, eu tava lascada. Se meus pais fossem contra. Entende? Se tivesse falado alguma coisa, pronto. Mas também não pergunto muito também, não. A gente vai aprendendo, não é? O nome disso é vocação. Tira a vocação de um artista para ver se você não mata ele breve. Então a gente tem que ter esse tato.
Não é o que dá ou não dá dinheiro. É a realização pessoal. Mas a gente não pode apagar aquela individualidade. Por isso que eu acho esse item extremamente importante, porque é violência. E a gente acha que não. Não, mas eu quero o melhor para o fulano. Você já perguntou para ele o que é melhor para ele? Já perguntou o que é melhor para ele? Ele tem que dizer o que faz feliz. Talvez depois, se ele perceber que não está dando, que ele precisa pagar as contas, ele que vai fazer outra coisa, pelo menos ele decidiu, ele tentou. Entende? Não estou falando criança de 5 anos, não. Vocês estão me fazendo entender? Né? Diversidade e respeito. Esse tema aqui tá bom demais, essa parte aqui. Nós já vamos encaminhando, gente, para um nível de reflexão. Por quê? Diversidade e respeito. A gente não tem problema com diversidade. É ou não é? Esse ano é ano de quê? Dá um pouco, meu Deus. Esse ano é ano de quê? Eleição. Nós não vamos brigar por causa de política, é ou não é? Hã? Copa do Mundo. Vamos mudar de assunto, né, meu amigo? Abafa. Tem que aprender, tá? Obrigada. A gente tem que aprender a conviver, tá? Tô me fazendo entender? É falta de convicção você querer mudar a linha de pensamento do outro. Existe nas 10 leis morais do Livro dos Espíritos uma lei que é lei de liberdade de consciência e liberdade de pensar. Mas fulano está errado. Um Einstein reencarnado. Que convicção é essa que a gente tem para virar e dizer que fulano está errado, a gente está certo? Que falta de humildade é essa? Não é possível que com o Consolador prometido que a gente abraçou, a gente não vai conseguir respeitar a crença, ideologia, orientação e identidade. Lendo as 10 leis morais, lendo a lei de liberdade, a liberdade de pensamento é um direito. É um direito. O outro tem o direito de pensar como o outro quer pensar. Mas como é que eu vou fazer para conviver? Não toca no assunto. E se o outro tocar, finge que não ouviu. Entende isso? E você, mas também não pode usar Instagram e Facebook para dar alfinetada no outro. Gosto de ouvir a minha participar de lembra do mercado. Quando acontece os assuntos assim, você fazer reações por vídeos. Exatamente. E só, não tem atrito, não tem briga. Fulano veio para te dar aqui. Ô, gente. Eles estão vivendo a relação bovina. Aqui, ó. Vocês têm grupo de família? Tem? Não, mas vocês são muito sofisticados. Sensíveis emocionalmente. Ô, gente, na minha família dá até morte. Nosso grupo de família durou um dia. Eu fui a primeira a sair. Gente, por quê? Para que grupo de família essa pessoa não tem equilíbrio emocional e vai mandar uma indireta? O da esquerda manda indireta para a direita, o da direita manda... Quem me chamou por aqui? Alguém me chamou. Vocês ouviram? O bom que a piada já vem pronta, né? O grupo dela é maravilhoso. É isso aí, gente. Pelo amor de Deus. Quer que as coisas fiquem numa boa? Você sabe que o outro tem uma visão diferente da sua? Finge que você nem sabe. Ah, mas fulano falou para me provocar. Finge que não ouviu, gente. Joana de Cusa. Quem tem condições melhores para compreender, para amar, para tratar bem, é quem conhece a Boa Nova, não é? Somos nós. O que é feio é a gente ficar dando alfinetadinho no outro. É feio, horrível, gente. Lá no Religar, a gente tem uma regra que é a seguinte. Eu tenho 2 regras interessantes para compartilhar com vocês. Uma da SEAC e outra da Religar. Da SEAC está no regimento interno do Estatuto da Casa. Não se deve falar do indivíduo sem que ele esteja presente. Ponto.
Como é que é? Não ouvi. Para evitar o quê? Fofoquinha, maledicência, conversinha, tarefendo, dando facada nas costas do outro, né? É a regra. Conversar tudo em reunião, tiver que falar. Ah, mas como é que eu vou falar na frente do outro? Você vai aprender a falar. Você vai medir o que você vai falar. É aí que está a importância da regra que está no estatuto. Você vai ter que aprender a ser gente, a falar com educação. Está no estatuto. Primeira coisa, primeira regra. A segunda regra lá no Religare é a seguinte. Todos os membros do Religare, nós somos orientados a não postar... não postar nada relativo a algum posicionamento político, não é isso. Mas é postar no sentido de ridicularizar o adversário. Quem pensa diferente. Você tem que falar das propostas do ser, a nossa lógica de reflexão. Você tem que colocar suas propostas. Por que você tem que dar alfinetadinha do outro? Quando você fala isso, você está querendo ofender o outro. E aí que dá treta. E aí a gente fala, ah, não, mas eu tenho o meu direito. Não, você provocou. A pessoa já olha para você com um olhar de raiva. E aquilo vai gerar um incômodo. É a fecundação da reação, né? Como que eu vou ter um comportamento que eu sei lá no fundinho, eu sei que é para provocar e eu quero que o outro não se sinta ofendido? E eu vejo gente aí, no movimento espírita, pessoas que fazem um trabalho maravilhoso e postam cada coisa que eu falo, gente, não estou acreditando nisso não. Não acredito. Falando do outro. Ridicularizando, falando, gente, é pequeno, muito pequeno, sabe? Aí o que eu tenho que fazer? Aprender a não replicar, a não fazer o mesmo. Isso vale para fulano é evangélico, testemunha de Jeová. E você é espírita. Você vai sentar com ele para falar de reencarnação, gente? Pelo amor de Deus, né? Pluralidade dos mundos habitados. Perispírito. Não. Não tem. É pedir para brigar. Não é? Ah, por que vocês são contra a doação de sangue? Não pergunta isso não, pelo amor de Deus. Entende? A pessoa vê como uma afronta. Se você não tem dignidade para falar assim, você me conta um pouquinho aí sobre a Igreja dos Santos Últimos Dias, como que é e tudo. Se você não está desarmado interiormente, não tem um desejo sincero de aprender com o outro, toca no assunto, não. Porque quem comigo não ajunta, espalha. Eu conheço família que o marido é evangélico e a moça espírita são lá na casa de Glacos. Um dia um leva na igreja, no outro dia ela leva na evangelização infantil, administram super bem. Sentam e refletem, olha, nós vamos pegar a essência, tá? Essência da igreja e essência da doutrina espírita. Ensina a criança a pensar. Tá plantando, não tá? Depois que ela crescer, já que ela aprendeu a pensar, ela olha e vê que tem mais coerência com a intimidade dela. Mas é de uma sofisticação que eu fico impressionada. E dá certo. Porque respeito, né? Eu ouvi de uma criança de 7 anos uma pergunta. Meu pai não acredita em Deus, minha mãe acredita em Deus. Como é que eu... No mesmo lugar. Não tem nem base. Também tem que saber que Deus que a mãe acredita, porque do contrário eu iria sugerir que seja ateu também. Porque se não for o Deus que a doutrina espírita propõe como um Deus de misericórdia infinita, o ateísmo ou o agnóstico é mais coerente. Eu prefiro 1000 vezes um agnóstico que fala, não posso provar nem que ele existe, nem que ele não existe. E que nega a existência de um Deus que é punitivo, que criou o inferno, que vai te punir eternamente, entendeu? Então é uma questão de percepção, né? Mas é difícil para criança uma posição dela. Mas não, criança não tem que entrar nisso, não. Isso é complexo demais para criança. A criança tem que brincar. Mas a pergunta veio da criança. Você respondeu o que para ele?
Ela seguiu o coração dela. Pronto. Sentiu o que o coração dela estava falando. Não teve resposta melhor. Essa análise aí possivelmente está vindo dentro de uma complexidade dos pais. Está havendo conversa aí, debate, alguma coisa. Porque a criança não olha para um jardim e fala, Deus existe. Não, criança não. A criança celebra a vida. O Deus da criança é o Deus de Baruch Spinoza. Que Einstein dizia, o meu Deus é o Deus de Spinoza. É um Deus que você olha para a natureza e você vibra com. Você não fica questionando, mas será que criou em 6 dias o mesmo mundo? Não, isso é pobre, entende? Não passa pelas vias da razão, é sentimento. Mas a sua resposta foi muito feliz, vocês ouviram? Coração, gente, o coração que manda. A vida não é difícil, não. Então, veja bem, crenças, ideologias, orientações, identidades. Como nós falamos um pouquinho lá na frente sobre a questão da orientação, eu não vou entrar muito, não, orientação sexual, mas falei um pouquinho também sobre a questão da essência do ser. Que o ser precisa ser valorizado com as características dele, como é, e tudo. Outro ponto para a gente finalizar, a questão da orientação responsável, defesa da vida. Dentro dessa questão da defesa da vida, tem a valorização da vida em todas as fases. Eu vou pular aqui a abordagem sensível sobre o aborto, estratégia de conscientização e acolhimento. Eu considero esses 2 elementos aqui fundamentais. Por quê? Valorização da vida em todas as fases. Eu não sei se a sociedade está aproveitando de todas as fases da existência humana. Por exemplo, os indígenas, eles cuidam muito bem das crianças e cuidam muito bem dos idosos. Na verdade, é a tradição dos povos originários. Os indígenas, na questão da idade avançada, um idoso é uma biblioteca viva. É um arquivo vivo do saber. Esse indivíduo tem lugar de destaque. Ele não está no cantinho, visto como alguém que dá trabalho, para fazer um processo quase que de apagamento da personalidade. Ah, fulano está ali, vamos alimentar, de vez em quando a gente leva ali para tomar um banhozinho de sol, para sair. Não. Aquele indivíduo, ele está no centro. O responsável pelo saber está nele. Isso na nossa sociedade está péssimo. Está horrível, está péssimo, está muito ruim. E o contrário também não acontece, que é colocar a criança em contato com o idoso. Porque tempera. Se você tira a criança do contato com o idoso, vocês já observaram a presença de uma criança num ambiente como muda tudo? Esse docinho está tão quietinho. Como que é o nome dela? Annalise. Liz, quietinha demais. Ela é quietinha assim mesmo? Ah, que gracinha. Eu amo, gente. Se estivesse andando aqui, não me incomoda nem um pouco. Me incomoda muito mais um adulto cochichando, falando, do que a criança. A criança altera o lugar. Altera tanto que a gente olha para a criança, a gente não resiste e olha para a criança para ver o que a criança está fazendo. O idoso, como ele fica mais para lá do que para cá, ele precisa do tempero, da alegria da criança, a criatividade, ele precisa disso. E a criança precisa do idoso. Esses 2 elementos ali de contraste, eles são fundamentais. A questão é que, às vezes, o que a gente faz é um afastamento, tira o idoso do convívio social. E aí você mata o indivíduo, literalmente falando. Então, o aproveitamento de todas as fases da vida é literalmente todas as fases mesmo. Vocês olham no espelho quando vocês veem assim, uns 2, 3, 4, 5, 6 cabelo branco. O que vocês pensam? Ô, gente, tem dia que eu olho e falo, meu Deus do céu. Mais uns 4. Gente, dá pra brigar contra isso, não? Vocês já aceitaram, já? Não, vocês já aceitaram? E ruga pra tudo quanto é lugar que vai dando na gente. Alguém já te avisou que tem coisa pior? O quê? Menopausa, você começa de barba. Sério, amiga? Não.
Todo dia alguém me dá notícia ruim de menopausa. Eu tô com 46 anos, daqui a pouco eu tô lá. Branca de um lado, preta do outro. Olha como é que você fica linda. Misericórdia! Eu não sabia que dava barba, não. Se eu tirar os cabelos brancos e minhas unhas, como é que eu vou testar minha sabedoria? Aí, ó, tá vendo? Ô, gente, ressignificou, né, amiga? É isso. A questão é que é o seguinte, lá fora vende diferente pra gente, não vende? Nossa, aí surta. Aí surta, a pessoa tá linda, a pessoa tá super alta astral e tudo. Uma ruguinha destrói a vida da pessoa. Não, gente. É celebração da vida em todas as fases. Em toda a criança, aí vira e fala, fulano é hiperativo. Não, é criança. Na minha época a gente dava nó em pingo d'água com luva de boxe. Não dava não? Vocês não davam não? Nossa, quintal era pouco. A gente fazia era guerra do Vietnã. Era um tanto de... Por quê? Porque tinha quintal. Aí a gente quer que o menino fique agora preso, sentadinho, quietinho no lugar. E quando ele começa a andar e correr, a gente fala que é hiperativo. Já quer criar patologia, diagnóstico. Criança é criança. É 220 a bateria. Eu sinto falta das ruas. De quê? Das ruas. Pois é, as ruas, brincadeira nas ruas, não é? A gente gastava ou não gastava energia? E os ralados no joelho que a gente dava? Os dedos, tudo sem o tampão, e a gente brincava com o dedo sangrando assim mesmo, era ou não era? Então, Tá em casa, a gente conhece. é. Você chegava até com o dedo assim. Vocês estão entendendo? Vibrar. Agora, tem que resgatar isso aí. Senão a gente não vai ter uma sociedade saudável. Nenhuma sociedade saudável despreza a criança e o idoso. Nenhuma. Coloca de lado como se fosse imprestável, não servisse mais. E a criança, como se a gente tivesse que, né, engessar a criança para ela ser uma marionete nossa. Vai fazer só o que eu quero que faça. A gente precisa rever isso aí. A valorização é compreendendo a beleza e a importância de cada fase. Não é para ter o idoso também, para pagar a conta também. Para pagar a conta, para resolver os problemas. Não. O idoso, ele já fez o que tinha que fazer. Hã? Pegar empréstimo. Cuidar dos netos, né? Tá dando conta de nada, tem que cuidar dos netos. Não, não é para isso não. É a valorização do universo da criança e a valorização do universo do idoso. É interagir, é conversar. Me conta como é que era no seu tempo lá. Deixa eu contar 10 vezes a mesma história, não tem problema não. A criança precisa ouvir, a gente precisa ouvir. Isso é história, isso é arquivo vivo. A gente aprende com eles. Agora, se a gente não tiver um olhar espiritual para as experiências, gente, e detalhe, daqui a pouco nós estamos lá, viu? O tempo passa assim, ó, rápido. Você pisca, daqui a pouco eu tô com 10 anos a mais, 56, pronto. Assim, passa rápido. E aí entra um ponto importante. Qual que é a ideia? A ideia, dentro desse processo de conscientização, de evangelioterapia, de autoevangelização, é o seguinte, que inclusive é a proposta triangular de Jesus, que amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si. O amor é um elemento que ele é concêntrico. Falamos muito aqui de relações, mas tem um elemento que é fundamental. Se eu não desenvolver um sentimento de amor por mim, um sentimento de amor, de cuidado, de alto valor, de autovalorização mesmo, daquilo que somos, a gente não consegue externar isso para ninguém. O amor é como uma pega que a gente pega, essa pedra, joga num lago de águas tranquilas. Quando essa pedra cai no lago, ela forma ondas concêntricas. Isso é o amor. O amor não é de lá para cá, não. O amor é daqui para lá. Ele é concêntrico. Por que eu estou colocando isso? Porque tem gente que quer amar todo mundo. Quer amar a mãe, quer amar o pai, quer amar o irmão, o cônjuge, o filho. Esquece de si mesmo. Quer amar todo mundo. Cuida de todo mundo. Por quê? Quando eu cuido, sou uma cuidadora,
Qual que é o valor que essa pessoa tem? Pessoa que cuida de todo mundo, qual que é o valor que ela tem? Não, todo mundo gosta de quem cuida da gente. Mas quem cuida dessa pessoa que cuida de todo mundo? Geralmente ninguém. E nem ela mesma cuida dela mesma. Tem que questionar o porquê que essa pessoa tem essa questão, que é de ficar num processo de desejo de cuidar de todos. Será que é para obter um reconhecimento? Obter um amor? Obter uma atenção? Aprovação? Várias coisas precisam ser questionadas. O mais importante é que é muito triste quando a gente vê que a pessoa está cuidando de todo mundo, mas em relação a ela mesma não existe um autocuidado, não existe um autoamor, uma autovalorização. Então, gente, é muito importante a gente compreender. Quando a gente fala de autoamor, nós não estamos falando de egoísmo, nós não estamos falando de pieguismo. Por quê? O processo de conscientização que nós estamos fazendo aqui hoje é autoamor. É uma prova de autoamor. Todas as vezes que a gente faz culto do Evangelho no lar, faz uma tarefa, lê um livro, isso é prova de que nós amamos a nós mesmos, porque a gente considera que nós temos jeito. Olha que maravilha! Que nós somos alunos diante da vida, a gente pode investir, e o melhor investimento que a gente pode fazer na vida é conosco. Vamos finalizar com uma história que está no livro Boa Nova. Está no livro Boa Nova e está no livro também Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues. Uma figura importantíssima do Evangelho, que é Maria de Magdala. Vocês já pensaram na importância de Maria de Magdala para o Evangelho? A importância dela enquanto a primeira apóstola de Jesus. Ela que foi testemunha da ressurreição. Ninguém acreditou nela, gente. Só Maria e João Evangelista. Ninguém quis seguir com ela. Ninguém quis a companhia da Madalena para seguir os discípulos de 2 a 2 para compartilhar a boa nova. Ninguém quis a presença de Madalena. Madalena sozinha. Só que Madalena, como era uma figura que criou uma relação muito próxima com Jesus, aproximada com Jesus e profunda com Jesus, o Evangelho já estava aqui consolidado no coração. Quando ela fica sozinha, o que acontece com Madalena? Ela estava lá na praia de Dalmanuta, vem um grupo de leprosos que não sabia que Jesus tinha sido crucificado, né, condenado e crucificado, querendo saber onde que estava Jesus. Eles tinham esperança de encontrar com Jesus, ser curado por ele. Aí a Madalena senta com a maior paciência do mundo e vai contar para eles sobre Jesus, o que tinha acontecido. Faz todo o processo de acolhimento fraternal daqueles indivíduos. Aí, gente, veio uma turma da região e expulsa os leprosos. Madalena, que estava totalmente sozinha, o que ela faz? Vai junto com os leprosos para o Vale dos Leprosos. Uma mulher linda e sã, adentra o Vale dos Leprosos. O que acontece com a Madalena? A Madalena vira uma cuidadora daqueles leprosos. E para além do cuidado, do carinho, do amor, ela compartilhava o Evangelho, porque ela foi uma pessoa presente, ela ouviu muitos discursos de Jesus. Aí todo dia ela subia no monte e dizia para eles assim: meus irmãos, vós, os leprosos, são amados de Deus. Porque o que eles mais ouviam e viam que eles eram rechaçados, colocados à margem da sociedade, é que eles tinham perdido a dignidade, a condição de se relacionar com outras pessoas. Então, vamos imaginar o que era isso para eles. A dor que era isso para eles, a dor do abandono, da rejeição. E ela dizia: meus irmãos, vós, os leprosos, são amados de Deus. Porque amados pelos homens eles não eram. E aí, durante 10 anos consecutivos, ela falava de Jesus para eles, compartilhava a boa nova, trocava a atadura deles, cuidava deles como se fosse uma mãe. Um belo dia, Madalena tomando banho no rio, ela olha para ela, percebe contágio da lepra.
ela se depara com a própria realidade. Quando ela sobe mais uma vez no monte, ela vira e diz: meus irmãos, nós, os leprosos, somos amados de Deus. Resgatarei na carne os crimes que na carne cometi. Os seus olhos se encheram de glaucoma, tracoma, as fossas nasais se abriram, ela perdeu dedos e membros. Madalena, uma mulher linda, viu a sua beleza ser corcomida pela dor, sem se queixar, sem em nenhum momento duvidar do que ela tinha aprendido com Jesus. E continuou o seu trabalho, mesmo doente, continuou o seu trabalho cuidando dos leprosos. Até que um dia ela percebe que ela estava muito mal, que estava próxima à sua morte. Ela faz o quê? Larga o Vale dos Leprosos e vai à noite em direção à casa de Maria. Queria ela ver mais uma vez a mãe de Jesus. Maria, que morava com João Evangelista. E aí, quando ela chega lá, ela vê Maria, foi acolhida por Maria. Olha o que é família. Foi acolhida por Maria. Maria pega ela e coloca no colo. E vai relembrando Jesus, desde pequenininho, contando. E Madalena ouvindo Maria, naquele amor. E aí ela desencarna. O texto diz que Madalena se desprendeu do corpo com uma facilidade absurda. Facilidade que ela se desprendeu. E ela foi recebida por quem na praia de Dalmanuta? Por Jesus. Virou para ela e falou: Maria, venha Maria. Você passou na porta estreita. Qual que era a porta estreita de Maria? Da renúncia, da abnegação, mas acima de tudo, da maior prova de amor com ela mesma. Porque se ela não cuidasse dela enquanto uma mulher que tinha suas questões, que tinha fome e sede de amor verdadeiro, se ela não cuidasse dela, como é que ela ia cuidar dos outros? Então, gente, o reconhecimento de que nós possuímos também as nossas chagas morais e que Jesus é o médico das almas. Quando a gente compreende isso, a gente fala: olha, se eu que sou a doente, que se eu que reconheço as minhas chagas morais, quem precisa buscar Jesus como primeiro de todas as coisas sou eu. Não é fulano, não é Beltrano, não é o parente, não é o cônjuge, sou eu que preciso. Por quê? Porque uma vez que eu tenho o coração em paz, uma vez que eu busco o reino de Deus como primeira de todas as coisas, como o próprio texto evangélico diz, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E se a gente quiser compartilhar evangelho de algum modo e colaborar com aqueles que caminham conosco, é no silêncio que a gente compartilha evangelho. Porque evangelho, para além de ser dito, pode ser sentido. O que era a vida de Madre Teresa de Calcutá? Madre Teresa de Calcutá precisava falar alguma coisa? Não, gente. Ela era o evangelho vivo. Ela era o quinto evangelho. Entende? O que era a vida de Francisco de Assis? Precisava ele dizer alguma coisa? Não, gente. Ele era o quinto evangelho vivo. Se necessário, pregue sempre o evangelho. Se necessário, use palavras. Eu agradeço imensamente a oportunidade, a confiança que vocês tiveram, viu? Fiquei muito feliz. Para mim foi uma tarde muito prazerosa. Estou muito feliz mesmo de coração. E que Jesus continue nos abençoando e, acima de tudo, abençoando esta casa de amor e de misericórdia. Até a próxima, se Deus quiser. Gratidão à nossa expositora por todas as informações. Tenho certeza que a gente ampliou esse leque, essa consciência sobre a família, dentro desses 3 elementos, né? Entendendo os vínculos, a importância, né, dos vínculos em nossa vida, todos os desafios que nós passamos relacionados à família e também do papel dela na construção da nossa vida e nossa trajetória como espírito imortal. Então, só gratidão mesmo, né? Obrigado.
vida sem fim. Além das grandes estrelas, do silêncio e do mar, tu brilhas em minha vida, enquanto eu vivo a sonhar. Tu és a esperança de alguém que nada espera no mundo. És o amor mais sublime, és o amor mais profundo. Senhor, santo és o amor, esta vida sem fim. És tudo que resta de mim nessa vida sem fim. Então agradecemos a presença de todos, a espiritualidade, a presidente, vice-presidente, pela confiança de estarmos realizando esse trabalho. Agradecemos a Rose, por todo esse seminário maravilhoso, de tudo que aprendemos, o quanto é necessário, e ainda dá tempo de vocês darem uma olhada nos livros que a Rose trouxe, estão naquela mesa ali, fiquem à vontade. A biblioteca está aberta também para aquele que quer adquirir um livro, alugar um livro, aumentar esse repertório, nessa caminhada. E nesse momento final, gostaria de chamar o nosso vice-presidente Haroldo para fazer a prece final para nós e as suas considerações finais. Obrigado. Bom, gente, agradecer mesmo, Foi muito bacana, E a forma que a Rose trouxe, eu achei interessante, porque foi de uma forma leve, não sei se vocês tiveram essa percepção. Eu acho que todo mundo aqui vai sair com um pouquinho de... uma pulguinha na cabeça e refletir sobre nossas relações, Eu acho que o mais interessante foi isso dessa tarde pra gente, Por mais que a gente acha que a gente tem uma conduta, porque a gente é espírita, a gente vamos dizer assim, já está... vamos dizer assim, porque a gente tem um certo conhecimento, a gente tem uma bagagem espírita que nos apoia, nos acolhe muito, e o outro ainda está faltando estudar um pouquinho, a gente acha que tem o poder de dominar ou influenciar o outro, mas na verdade nós temos que aprender com o outro, e ver como espelho para a gente, refletir em nossas relações no dia a dia, na nossa caminhada, que é a construção da vida, através da família, que é a base. Então, se você quer ter uma família, quer melhorar a sua relação com a família, a base é a família, gente? Se você tem a construção, você não quer que tutibeia ou balança, é a família que é a base, Então, assim, nós somos a argamassa, e essa argamassa vai ficar firme a partir do momento que a gente tiver amor no coração para poder lidar com as situações. Problemas todos nós vamos ter. Quem não tem problema? Ninguém que tem o cara, imune, Não é porque a gente é espírita que a gente é imune. Problemas todos nós temos. Mas a forma como a gente vai lidar com isso é que vai fazer a diferença. Não é? Mas quando a gente põe amor em tudo, a confiança, a honestidade, as coisas fluem. Jesus já trouxe para a gente lá no início que a família não tem nada a ver com a genética. Tem a ver com amor, com lidar com o outro. Então, isso é uma mensagem para a gente levar e pôr em prática, A gente fala isso, tem 2000 anos que Jesus trouxe para nós essa mensagem da família, que é muito mais ampla do que a consanguínea, mas a nossa dificuldade é grande. Mas por quê? Nós somos espíritos, gente? Mas também a gente não pode pôr isso como uma desculpinha para a gente. Não, eu sou daqui, na outra reencarnação eu faço isso. Não, vamos aproveitar a oportunidade de hoje e vamos repensar nossas relações. Não é que a gente vai virar santo da noite para o dia, mas se a gente for esforçar, as coisas acontecem, É isso, acho que o recadinho desse sábado para a gente foi isso, a gente repensar nossas atitudes, as nossas relações, mas principalmente pôr o amor na frente das nossas relações. Então é isso. Aqueles que quiserem fechar os olhos, vamos fazer nossa prece final? Vamos lá. Jesus, nosso amigo, nosso irmão querido, Miramês,
equipe de benfeitores que estiveram e estão conosco. Pedimos que eles possam visitar o lar de cada um de nós, nossos entes queridos, reverberando essas energias, que possam, Senhor, nos abrir nossos corações, as nossas mentes, que eles possam encontrar ressonâncias nos nossos corações para o bem, para o trabalho. E pedimos também, Senhor, que os outros também possam ter paciência conosco, com as nossas dificuldades, e que a gente possa vencer a nós mesmos. Agradecemos pela oportunidade dessa tarde, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos com Jesus. Obrigado, gente.